Creio que não é preciso ser Platão para considerar que justiça e inteligência não são tanto questões cognitivas, e sim mais questão de caráter. E ter caráter não é algo que se aprende na universidade, muito pelo contrário. A universidade pública brasileira hoje se transformou ou virou um antro de mau caratismo, além de espaço vicejante da mediocridade. Isto eu aprendi, ou seja, a ter caráter, não na escola, mas foi uma senhora, uma mãe solteira, com 7 filhos, analfabeta. A minha mãe, Dona Dudu, na favela, criando sozinha esses 7 filhos, porque o marido precocemente morreu. Quem nos ensinou a agir dessa forma. Falando sobre essa questão da vida acadêmica, antes de prosseguir, eu queria dizer que esse é o 3º vídeo de uma série sobre essa temática. Eu solicito que você se inscreva no canal, se subscreva aí apertando essa faixinha vermelha, e depois também aperte depois o sininho para receber notificações. Eu não tenho nenhuma ilusão quanto ao espaço universitário. Quando eu ingressei como professor em 2002, eu já tinha feito um outro concurso nessa mesma faculdade, e ali ficou claro no resultado do concurso que o concurso foi dirigido para que um determinado candidato fosse o escolhido. Embora eu e mais um outro senhor houvéssemos sido aprovados, na nossa classificação nós não conseguimos ingressar. E comentando com este senhor, que já era um senhor tranquilo, não tinha muita ambição, mas fez o concurso, veio de fora, não sei se de São Paulo, ele comentava a forma dirigida em que se administrou aquele concurso. Isso eu estou falando em 1998, eu tinha feito mestrado na USP, já estava cursando o doutorado e resolvi participar deste concurso. Essa pessoa que foi aprovada, que era uma pessoa muito envolvida na área de administração, ele continua como professor, se tornou professor, um homem com vários negócios. É um professor que não dá aula, e mais de 20 anos que esse cara está lá. Ele usa a universidade, mas não é ele sozinho, como milhares de outros. Eu sei que, por exemplo, há faculdades aqui onde o professor só usa a função de professor como uma espécie de polimento de suas atividades particulares e privadas. Ele usa aquilo como uma plataforma para os seus negócios privados. Este cara a que me refiro, que caiu nas graças do então diretor da Faculdade de Comunicação, em 1998, um diretor que sempre quis controlar a universidade como se fosse o seu quintal, mas é um democrata, hein? Ligado ao Partido dos Trabalhadores, a uma corrente do Partido dos Trabalhadores, é um dos ativistas virtuais, até hoje, mesmo aposentado, das causas de Lula, etc. Esse sujeito beneficiado com essa ação dessa direção, da então direção, o cara nunca deu aula. Quando ele aparece na faculdade, veja, não é cobrado pelos pares, porque ele faz parte desse mesmo grupo de mando que manda na universidade. Esse tempo todo que ele está lá, não é somente não. Eu conheço também um sujeito de esquerda, escreveu um livro sobre o Capitão Lamarca, que também entrou na Faculdade de Comunicação dentro desse mesmo projeto. O cara nunca deu aula, o tempo todo afastado. Hoje tem 3 aposentadorias, porque paralelamente a ser professor, quer dizer, transformaram ele em professor da universidade, mas paralelamente a isso ele sempre foi militante político da chamada esquerda,
eleito vereador, eleito deputado estadual, etc. O fato é que nunca deu aula, raras vezes teve tempo de dar aula, enquanto isso o salário está entrando. O salário mensal religiosamente está entrando. O público, o setor público pagando a esses gigolôs, né, da sociedade, intelectuais, que se transformaram talvez na casta, na nomenclatura mais perversa e mais tosca que existe na América Latina. Não é só no Brasil, não. Esse sujeito, esse que eu me refiro agora, esse segundo, pouco entrou em sala de aula. Hoje já é aposentado como vítima da ditadura, ele que combateu a ditadura, mas se aposentou, ganhou uma indenização, ele e outros, né? Uma indenização altíssima, né? Por conta da proposta feita por Fernando Henrique Cardoso quando presidente, né? Todos aqueles que foram fustigados ou supostamente fustigados pela ditadura podem requerer avaliação da sua situação e ganhar indenizações milionárias, como este professor que nunca deu aula na Facom, ou pouco deu aula na Facom, faz proselitismo político partidário o tempo todo. Ele é aposentado, além de ter essa aposentadoria, né, a Bolsa Viúva, ele também é aposentado pela Universidade Federal da Bahia, dinheiro público, e, se não me engano, aposentado também como parlamentar. O cara fica pontificando em defesa da democracia, no combate à miséria, à fome, combate às injustiças, mas voltando, a justiça e a inteligência não são questões tão cognitivas ou meramente cognitivas. E conforme eu disse, não precisa ser um Platão, né, para assim concluir. É uma questão de caráter. Esses sujeitos não têm caráter, ou são mau caráter. Eu ingressei na faculdade de comunicação, acho que por vacilo de quem organizou o concurso. Por vacilo não. Eu costumo dizer que o diretor de então que organizou esse concurso convidou para a banca um professor da Universidade Metodista de São Paulo, mas que também tinha sido meu professor na Escola de Comunicações e Artes da USP. E mais tinha uma outra terceira pessoa, ou quarta pessoa, uma das quatro pessoas era esse professor da ECA USP, mas também da Universidade Metodista, do ABC Paulista, que veio para a banca, e uma professora, se não me engano, do Rio de Janeiro, né? O professor me conhecia, ela não me conhecia, mas tudo parecia que quem organizou o concurso aqui vacilou, que a diferença entre o primeiro lugar, que fui eu, e a segunda colocada foi de décimos. E eu sempre tive a impressão de que foi a ação daquele professor, que tinha sido meu professor na ECA, né? Foi a ação dele na avaliação que teria me beneficiado com alguns décimos a mais. Ou seja, a faculdade, a Universidade Federal da Bahia, por um vacilo, digamos assim, teve que me aceitar como professor. E eu ingressei como professor na Facom, encontrando uma faculdade super dividida. Olha, eu sou do movimento social, eu vim da favela do Calabar, que foi a minha verdadeira universidade. A luta social, a luta do movimento de favelados, foi o que me deu o estofo, que me deu a base para compreender como funciona o mundo. Foi a partir da favela do Calabar. Ali foi, como diz Gilberto Gil, que me deu régua e compasso. Então eu chego na universidade, veja, essa luta popular não é uma luta tranquila, né? Quantos embates nós tivemos com os diversos partidos políticos, facções, interesses outros em jogo, né? O poder do governo, da prefeitura, do quem estava à frente da prefeitura de Salvador, que queria expulsar a favela, que queria exterminar a favela, tirar a favela daquele local, os nossos embates históricos com a polícia, com a violência policial, tudo isso me deu essa base quando eu ingresso na universidade, em 2002, né? E lá encontrei, em vez de encontrar um ambiente que, para quem está de fora, né, acredita que a universidade, essas intrigas, né, digamos assim, essas baixezas do mundo externo,
elas não chegam nesse ambiente, afirmar um ambiente de doutos, né? As pessoas têm doutorado, têm os seus diplomas. Nada disso, nada disso. No espaço universitário, onde é que estão as lutas mais fidagais, porque trata-se de um espaço de poder, certo? É um espaço supostamente de geração de conhecimento, portanto é um espaço de elite, é um espaço disputadíssimo. E quando eu ingresso lá na Facom, isso em 2002, a faculdade estava dividida, os professores nas reuniões do chamado departamento, que é o ambiente onde reúne todos os professores, eles saíam os tapas, literalmente. Eram reuniões que duravam 8 horas, começava 2 horas da tarde e ia terminar 8 horas da noite, né? E os professores se digladiando, saindo aos tapas. Quando eu ingressei, em 2002, para tentar apaziguar a situação que estava feia, você tinha lá um sujeito que liderava metade dos professores e tinha um outro sujeito que liderava a outra metade dos professores. Então havia um racha. É interessante notar que esse sujeito segundo, ele teria sido cria daquele primeiro, aquele primeiro que sempre controlou a Faculdade de Comunicação, né? Ele teria sido cria, foi um também que foi trazido pelo senhor, né? Daquele latifúndio ou minifúndio que é a Facom. E esse sujeito, a cria, se revoltou contra o criador. Quando eu cheguei em 2002, o que havia era essa disputa fidagal, né, irreconciliável, a ponto de proporem simplesmente a extinção da instância departamental. Ou seja, vamos acabar com o departamento, porque assim nós não temos a obrigação de nos encontrar pessoalmente uma vez por mês aqui, porque é obrigação comparecer à reunião do departamento. E uma das soluções encontradas, eu tinha acabado de chegar, é que os professores todos me elegeram para chefiar o departamento. Olha você, acabei de chegar, vou chefiar uma zorra dessa. Talvez porque alguns deles já tinham referência da minha atividade no movimento social e inclusive na liderança de resolver conflitos. Assumi a chefia do departamento, eleito pelos meus pares, né? Montamos uma comissão, eu presidindo a comissão com alguns professores, para dizer o que fazer com a Faculdade de Comunicação e o que fazer com o departamento. Depois de mais de 6 meses de trabalho intenso, a comissão, por mim coordenada, apresentou uma solução que não era tão radical quanto extinguir o departamento da Faculdade de Comunicação, onde as pessoas saíam aos tapas. Uma solução menos radical, qual seja a de retirar os temas relativos, veja, os assuntos relativos aos grupos de pesquisa de pós-graduação, né, retirar do departamento e atribuir as atividades dos grupos de pesquisa e da pós-graduação exatamente ao programa de pós-graduação que já existia lá, que é uma outra instância, né? Então nós retiramos do departamento os assuntos relativos aos grupos de pesquisa, né? E atribuímos isso ao programa de pós-graduação que lá existia. Mas por que essa disputa que resultou nessa solução? É porque desde a redemocratização do Brasil, o sistema de pós-graduação virou a menina dos olhos, virou a mina de ouro, né, dos que comandam a estrutura universitária, né? Porque é para a pós-graduação que são alocados recursos milionários ou bilionários por parte das agências de financiamento, tanto nacionais, agências como o FINEP, agências como a CAPES, CNPq, etc., né? Quanto agências internacionais de financiamento de pesquisa. Então, ali, a disputa pelo controle dos programas de pós-graduação dentro da estrutura da universidade pública brasileira é algo de vida ou morte, né? Porque ali, hoje, não é na graduação, no bacharelado, é na pós-graduação, é ali que se concentra a verdadeira luta
né, pelo poder dentro da estrutura universitária. Há professores que inclusive desdenham da graduação. Não vou dar aula na graduação, eu tenho que gastar meu tempo com a pós-graduação, formando minha clientela, né? Então ficam os candidatos ao mestrado, ao doutorado, bajulando esses professores. E eles adquirem poder dentro da estrutura. Cada professor forma seus grupos de pesquisa, né? E recrutam, digamos assim, os seus apóstolos. Então você chega, esses apóstolos, se eles bem se comportarem, e muitos deles são oportunistas, eles já ingressam pensando na sua carreira, né? Esses apóstolos se comportam como serviçais, carregam a mala desses professores, bajulam esses professores, elogiam os professores os humilham, mas eles viraram uma espécie de cordeirinhos, né, nesse espaço que é a pós-graduação. Então foi essa situação que nós encontramos, e aquele grupo originário da Facom ficou sem espaço na pós-graduação, e aí o seu mentor, o grande coronel do latifúndio, ou minifúndio, que era a Facom, propôs a criação de um novo programa de pós-graduação, já que o programa original da Facom ficou sob o controle da CRIA, que se voltou contra o criador. Hoje esse programa é controlado por esse sujeito, né, que é um farsante, mas que ele se tornou uma espécie de ícone, vamos dizer, né, desse programa de pós-graduação. Já foi vice-diretor, é um dos titulares, né? Então aquele programa originário, que é o da Facom, de pós-graduação, é controlado, né, por esse coronelzinho de meia tigela, com seus bajuladores, e ele divide, né, aquele feudo com outros sujeitos, a exemplo do outro fraudador de artigos científicos, pego de calças curtas por um editor de uma revista científica espanhola, e escondeu, mas eu revelei isso e explorei isso. Então ele divide ali aquele minifúndio, né, enquanto o outro, o criador, né, propôs um novo programa de pós-graduação que foi criado lá na Facom, por um tempo funcionou na Facom, até que foi transferido com a criação do IAC, que é um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, criada pelo reitor Naumar Almeida Filho, criado como um mimo, como um brinco para este sujeito que mandava na Facom. Foi criado o IAC e disse: olha, tome aqui para você, né? Tome aqui o seu minifúndio. Então esse sujeito também transferiu, além de transferir colegas que eram da Facom para o IAC, também transferiu o programa de pós-graduação, esse que é o Pós-Cultura, do qual eu faço parte e ajudei a criar naquele momento do racha, né? Criou o Pós-Cultura, que foi transferido para lá, para o IAC. Enfim, é dessa forma que as coisas funcionam. Num próximo post, provavelmente amanhã, eu vou dizer a vocês como é que se deu essa mudança de uma aceitação quase total que eu gozava dentro da Facom, inclusive eleito chefe de departamento, depois reeleito chefe de departamento, né, que é uma função de chefia importante, né. Há um momento que esse apoio, o suposto apoio que eu gozava junto aos meus colegas de departamento, ele é totalmente alterado, e eu passo a ser, como já disse um deles publicamente, persona non grata dentro da estrutura, não só da Faculdade de Comunicação, mas também da Universidade Federal da Bahia. Eu falarei disso em breve. Então, assine o canal, aperte lá o sininho, porque essa série de debates sobre a vida acadêmica continua. Um abraço.